Oi, eu sou o Paulo. E eu sou a Nath e nós ainda somos a família CCL Podcast. Então serve o seu cafezinho. Ou o seu chimarrão. E vem conversar com a gente um pouquinho. Aí. We are the champions, my Retornando das cinzas. Nossa, gente, eu nem sei mais falar. E onde a gente pode se encontrar? Tem que falar das redes sociais, Isso, né? Ainda. A gente tem o @Família CCL Podcast no Instagram, também como Família CCL no YouTube e no Spotify, certo? Exatamente. É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos lá, reiniciar aqui retomando. com as nossas xícaras. Vamos tomar o nosso cafezinho, nosso chimarrão líquida. juntos. Hoje não tem bolinho, hoje não tem nenhum quitute, né? Dessa vez não, né? Na próxima vez, de repente, nós teremos alguma coisa para sabe? saborear. Temos uma pizza ali, né? Mas não Já casa foi, muito. já comemos, já foi. Mas então, né? Estamos aí nesse tempo distante, offline, Ai, sem gente. conseguir postar, sem conseguir fazer alguma coisa, conversar, né? Pô, fazer algum tipo de vídeo. Conteúdo, né? Conteúdo. E o que será que aconteceu, né? Ai, Já cadê a falamos gente? de forma bem breve no nosso Instagram. No Né? Se vídeo, você não nos segue, siga lá, né? Família CCL Podcast, como também aqui no YouTube, né? Não apenas assista, mas se inscreva no nosso canal para dar um reforço aí pra gente. Deixa um comentário assim, uhul, oi gente, uma coisa assim. Mas o ano de 2023 foi um ano bem diferente, né? Foi. Um ano de mudanças, de acréscimos, de transformações. Sim. E exatamente isso que tirou a gente um pouco do esquadro, ritmo, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu, dona Natália? Ai, gente, tivemos mais um bebê, né? Tivemos nossa terceira filhinha. De dezembro para janeiro eu engravidei. Então, a gente passou ali 2023, né? Curtindo a terceira gestação, que foi um tanto quanto mais pesada que as outras. Obviamente, não só pelo, literalmente, o peso da barriga em si, mas porque já tinha os outros dois, né? Então, o trabalho era mais pesado, consequentemente a gravidez foi mais pesada, do final, então, da gravidez ali, tava bem difícil. A gente até tentou algumas vezes, né? Vamos gravar hoje? Vamos. Aí chegava na hora, eu preciso deitar. Fomos vencidos pelo cansaço, pela sim. rotina, pelos trabalhos que tínhamos que fazer. Sim. E não dava certo. Não Infelizmente, dava. a gente não conseguia, de certa forma, colocar o nosso tempo ou nossa prioridade, na verdade, né? Também. Existiam outras demandas que eram um pouco mais pesadas e, consequentemente, a gente não conseguiu cumprir essa prioridade que é o nosso podcast. Mas agora, né, tentaremos retomar aí, Deus né, quiser. com força, com afinco, para conseguir trazer uma palavra de bênção, uma palavra de compartilhar da verdade do nosso Senhor para todos vocês. Sim. E daí a gravidez, por mais que tenha sido um pouco diferente, né, ou um pouco pesada, ela também foi diferente no pós-gravidez, né? Porque no puerpério ali, foi no uma pós-parto. criança, assim, Fora da curva. Fora da curva, né? Pro lado bom. Porque a Ana, a nossa primeira filha, marinheiro de primeira viagem. Então, foi aquela tensão normal. A gente não sabia, né? Por um lado, nós tivemos um fator positivo, pra gente assim, né? Eu vou explicar. Que foi a questão do lockdown. Da pandemia. Quando houve lockdown, foi o momento quando a Ana nasceu. Então, nós basicamente fomos obrigados a ficar em casa para se dedicar 100% à Ana. Sim. Então, basicamente, na questão do se enquadrar nesse novo ritmo, não foi tão difícil assim, né? Você ficava mais em casa também, então para mim foi bom, né, essa parte, assim, né? Eu tô um pouco rouca porque eu tô saindo de uma tosse também, que é essa mudança de estação e temperaturas loucas que teve agora, esse começo de ano. Ficamos tudo doente, eu ainda tô com o resquício da tosse aqui. Mas sim, a Ana foi essa questão que foi bem na pandemia, né? Assim, até que ela era uma bebê tranquila, mas ela chorava bastante de cólica, assim, foi. E também, acho que muito mais essa questão de ser primeira viagem mesmo, né? Que deixa a gente mais tensa, assim. É que a gente não sabia como lidar com a situação, né? Então, os primeiros 15 dias são os primeiros dias caóticos, privação de sono. Foram 15 dias bem tensos, assim. Eu acho que ligava a questão da Maria de primeira viagem, com inexperiência, com tensão, com certeza, né?
E aquilo ali amplificou consequentemente, Sim. né? Mas foi bom, acho que deu pra... Até que ela foi tranquila. Não foi tão caótico assim quanto a gente ouve de alguns relatos de outras pessoas nas primeiras viagens, né? Sim. Graças a Deus ela... Com 3 meses ela já dormia a noite toda. Isso, então foi... De certa forma, foi natural encaixá-la numa rotina. Isso. Como nós já falamos, né? Através do Nana Nenê. É um livro excelente. Se você tem aí está aí com a criança ainda gestando, né? Nos meses para nascer, leia o livro. Se você já tem a sua criança com alguns meses de vida, também leia. Ainda vale. Quanto antes, melhor. E se você também já tem a sua criança com 1 ou 2 aninhos, também vale a pena. Sim. Porque o livro vai te ajudar ou vai te indicar numa rotina de vida, né? De você implantar uma rotina para sua criança, não a criança implantar uma rotina na casa, que daí vira caos total. Mas é claro, como o Paulo falou, vale para quem já tem o bebê e tal, mas quando você já tem uma rotina, mesmo que bagunçada, e daí quer começar a implantar ali o método do Nananeném, vai ser mais difícil, porque você já começou de um jeito, aí você vai ter que mudar, talvez a criança não se encaixe logo, então vai ser mais difícil. Então, quem tá ainda, né, tá pra ganhar bebê, ou acabou de ganhar, tipo assim, essa semana, vamos colocar assim, ainda dá tempo e é mais tranquilo. Em falar em criança... Ela deu um gritinho, né? Vamos esperar, acho que ela dorme. Mas no decorrer do desenvolver da Ana, ela se enquadrou, então foi de certa forma, fácil de lidar com ela aqui no nosso meio, né? E depois de 1 ano e meio veio o Samuel. Né? Que olha que interessante, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Enquanto a Ana se enquadrou ali numa rotina de vida a partir dos 3 meses, o Samuel, ele não se enquadrava. Mas assim, não se enquadrava mesmo. Basicamente, tivemos aí quase que um ano de luta para fazer com que ele conseguisse dormir a noite inteira. Ele sempre acordava 2 ou 1 vez na madrugada e ele tinha muita dificuldade de voltar a dormir. E às vezes assim, ai, meu olho tá ardendo. E às vezes assim, ele ficava uma semana bem, que daí ia dormir a noite toda. Aí a próxima semana ele voltava a acordar na madrugada de novo. Então foi idas e vindas durante 1 ano praticamente, né? Exato. Mas o interessante é que depois que ele enquadrou, mas ele enquadrou assim perfeitamente, né? Foi algo muito redondinho, não apenas na noite, mas nas sonecas da tarde também. Da tarde, nossa. Ele se enquadrou muito certinho, né? Muito certinho. Muito. É claro que hoje já aparecem outras dificuldades, porque conforme o desenvolvimento da criança, ele vai descobrindo outras coisas, de tirar a fralda, desfraldar, né? De conseguir ali segurar o xixi e o cocô, né? Isso foi também uma fase um pouco difícil, porque a Ana não foi tão difícil assim. A Ana desenvolveu o desfraude bem mais natural, bem mais tranquilo. Ela se adapta mais facilmente às mudanças, né? O Samuel não, ele já sente mais, daí demora um pouquinho mais a se adaptar. Mas tá indo. Tá indo, né? Porque sempre tem fase nova. Exatamente. E daí vem a Clara, né? A Clara, essa nova pessoinha no nosso meio. Tudo diferente também. Que foi outra diferença. São 3 seres completamente diferentes. Começa na gestação, né? Que eu tive super enjoos com ela, que eu não tive nas outras. Na primeira e na segunda não tive nada, só no finalzinho ali que me dava refluxo e azia, né? Que já tava muito barrigudona. Mas com a Clara, desde o começo, eu tive muito enjoo ali. Os 3 primeiros meses foram terríveis pra mim. E daí, beleza, passou os 3 meses, aí só alegria, só foi crescendo a barriga. Mas... E também, de mexeção na barriga, ela foi a campeã também, né? Mexia muito, não me deixava dormir no final. Com ela eu senti isso, de não conseguir dormir porque ela tava mexendo à noite, né? Com os outros eu senti, tipo, mexe mais à noite, mexe, mas daí chega uma hora que a gente dorme. Com a Clara, ela tá chorando, meu Deus do céu, vou ter que ir lá. A Clara?
São as aventuras da madrugada. É que nós gravamos os nossos podcasts depois que as crianças dormem. Elas dormem por volta das 9 horas da noite, daí damos um tempo ali para a gente fazer nossas coisas, nossos afazeres, ou até mesmo fazer um lanche. Daí depois disso nós começamos a montar o cenário, toda a parafernália, e daí assim, depois disso nós começamos a gravar. Normalmente nós gravamos por volta das 11, meia-noite e vamos tocando, né? E de vez em quando nós temos esses momentos aí de acordar, de despertar das crianças. Normalmente quem desperta mais é justamente o Samuel. Diante de algumas coceiras, algumas alergias que eles têm no braço ou na perna, vem pedindo para passar algum remédio, a gente tem sempre algum antialérgico para passar nas feridinhas que eles têm, e assim eles já retornam a dormir. Mas o fato interessante na Clara é que ela conseguiu se enquadrar extremamente rápido a uma rotina de sono. As novidades, né? As surpresas da madrugada, né? Quem tem filho pequeno sabe que é assim, né? Quando menos espera, o choro aparece. Sim. Mas é pouco, né? Ainda com a Clara é muito pouco. É muito pouco mesmo. Não, como a gente disse, ela se enquadrou extremamente rápido numa rotina, né? Não é verdade? Ela, assim, meio que nem a gente precisou fazer um esforço para implantar a rotina. Tipo, desde o primeiro dia dela de nascida, ela dormia muito e acordava de 3 em 3 horas, assim, naturalmente. Claro que ali, né, na primeira semana, ou melhor, nos primeiros dias, quando o leite ainda não desce de verdade, que você tem que ficar ali insistindo, né, para ela pegar o peito mais vezes e tal, fica meio assim. Mas como também a gente já estava no terceiro filho, né, assim, já estava bem tranquilo, assim, porque sabia o que podia vir. Claro que podia ser totalmente outra coisa, mas a gente já sabia como que era, mais ou menos, né? Então, foi muito, muito tranquilo, assim, que a gente até estranhou. Lembro que na primeira, segunda semana o Paulo falou assim, ué, tem alguma coisa estranha, a gente tá dormindo. Tava muito bom, tava muito tranquilo pra ser verdade. Porque né? tava dando muito certo da gente, durante a noite, dormia 3 horas, tranquila, e acordava, dormia 3, tava bem assim. O de repente tava com calo já, né? Calejado Então, a gente vida, já tava né? tranquilo, porque a gente já sabia como ia ser, né? Assim, claro, na primeira semana ali, os primeiros dias, você fica mais com sono, porque você vem novamente entrando numa rotina de acordar várias vezes à noite. Mas, nossa, ela foi muito boazinha, assim, foi muito tranquila. E tem sido ainda, né? Ela é bem calminha. Sim. Ela já tem 6 meses. Mas aí você pode perguntar, poxa, se foi tão tranquilo assim, como que vocês não conseguiram tocar Família CCL Podcast, fazer né? outras coisas. A questão é que era tranquila, né? Mas além Os dela, outros dois. tem mais 2 crianças que estão crescendo, se desenvolvendo, transformando, tendo que se acostumar com uma nenenzinha. Com uma nenenzinha, com uma nova pessoa que vai dividir o tempo dos pais agora, que agora vai ter uma atenção dobrada da mãe para essa nova pessoinha que está em casa, né? Uma nova rotina diária para 3 crianças, né? Sim. Na verdade, tudo muda, né? Não é apenas, mais um que entrou aqui, não, né? Tudo muda, tudo se altera com essa nova criança que chega e, consequentemente, as coisas não se encaixam de forma geral, de forma tão fácil como nós desejaríamos que encaixasse. Né? E às vezes eu parava pra pensar, eu via que, tipo assim, na parte da manhã, né? Os 2 já estão grandes, eles brincam sozinhos, beleza, a gente acorda de manhã, normalmente o Paulo dá o café da manhã para eles, ou o dia que o Paulo tem que sair mais cedo, eu levanto mais cedo e dou o café para eles, tal. Aí, beleza, dou uma ajeitadinha na casa, umas coisinhas assim. Aí, a hora que eu penso assim, bom, beleza, agora os 2 já estão de boa, eles só vão brincar, ficar tranquilos, eu posso sentar e fazer uma coisa. Aí, não, tem que dar mamar pra pequenininha. Aí, eu ia dar mamar pra Clara. Aí, nisso eles começavam a me pedir comida no meio da manhã.
manhã, daí eu tenho que ir lá e dar comida. E daqui a pouco já tinha que fazer almoço. E assim vai, começou, sabe? Sim. Ficar um monte de coisa assim junto, né? Pra fazer e dar uma boa diferença. 3 crianças. E daí chega no fim do dia, como é que tá? Né? Ai. Como a gente falou agora há pouco, Nossa. o nosso horário de gravação é meia-noite, né? De madrugada. Sim. E, consequentemente, com essa nova rotina, a gente... quando chegava esse horário, nós não estávamos aguentando mais nada. Né? O Paulo ainda fica estudando, tal, porque ele tem os afazeres, né, dele, mas eu colocava eles para dormir e tal, a gente colocava eles para dormir e eu já ia deitar no mesmo horário, tipo 9 horas, 9 e pouco eu já tava na cama também. Então, eu falei, ai, não, tava impossível mesmo de a gente fazer algo extra, assim, que toma tempo, né? Que não é só aqui, esse tempo aqui que vocês estão vendo de gravação, né? Hoje, que eu diga, hoje foi pra gente recomeçar, foi punk. Foi uma batalha. Nossa! E daí depois ainda o Paulo dá uma editada, né? Até colocar, subir realmente para vocês assistirem, tem uma longa jornada, né? Mas nós estamos contando isso não para desanimar aqueles que querem ter filhos, gente, né? Pelo contrário, isso Ai. são sombras comparadas às alegrias que nós temos com as crianças. Com certeza. Né? Olha, é algo assim incomparável, né? Eles são bênção do Senhor, Nossa, né? São bênção de Deus em nossa vida e nós não temos do que se queixar ou não nos arrependemos dessa rotina, desse trabalho todo que nós temos. Sim. E nós conseguimos enxergar diante dos caos que aparecem no nosso dia a dia a bênção do Senhor, Nossa, né? O demais. cuidado de Deus sobre nós. Demais. Porque mesmo diante dessas tempestades, desses turbilhões de acontecimentos, né? Nós percebemos que Deus está conosco. Nossa, que Deus nos de sustenta, renova nossas forças, né? Nos ergue quando estamos desanimados, vem nos abençoar através dos nossos filhos, com o carinho que eles nos dão, com o abraço que eles nos dão, com o beijinho que eles nos dão. Né? É muito gostoso isso, né? É gostoso. E também mostrar a questão de prioridades e que tudo tem seu tempo também, né? Tipo, é óbvio que a gente tem que escolher, né, as nossas prioridades e é óbvio que a nossa família vem antes das nossos afazeres secundários, né? Então, agora é a fase da gente se dedicar mais a eles, que eles precisam mais da gente, né? E o podcast ou outras questões que a gente tem secundárias vão dar para esperar e sempre vai ser tempo da gente estar aqui, né, para falar com outras pessoas também. Sim, sim. A gente vai excluir as crianças, né? Trancá-las no quarto. Agora é o momento que a gente vai gravar o podcast. Fica quietinha aí. liga a babá eletrônica do mal, que é a televisão. Ai, que horror. Fica assistindo aí enquanto nós gravamos aqui, né? Não é assim que funciona, né? Nós passamos todo o dia, todos os afazeres, todas as nossas responsabilidades. Quando termina o dia, daí, no fim do dia, que nós sentamos aqui para fazer essa gravação. Né? Que, por outro lado, também, por mais que seja, de certa forma, cansativa, é algo que nós gostamos. A gente gosta. Né? Não é algo assim, nossa, tem que fazer. Não, ninguém tá obrigando a gente e a gente gosta. Ninguém tá obrigando e nem pagando, né? Nem pagando. É de coração mesmo, né? É com vontade nossa mesmo que nós estamos fazendo isso, né? E também para trazer uma palavra de incentivo e uma palavra de bênção para quem assiste. Né? Sim, não que não possa ser uma renda extra futuramente, né? Senão a gente vai curtir se for. Vai ser ótimo, óbvio. E voltando nessa questão que o Paulo falou de que a gente não está querendo desanimar as pessoas dessas questões, né? Das dificuldades que a gente falou aqui que a gente tem enfrentado ou enfrentou, que eu acho que muita gente chega na maternidade, na paternidade, às vezes só esperando as partes boas, por mais que sabe assim, não, é difícil ter filho, é difícil, ponto final. Aí na hora que chega no vamos ver, a pessoa, mas nunca me falaram disso. Então a gente tá falando, né? Então as partes boas, todo mundo já sabe que tem, né? A gente põe as fotos bonitas na internet, todo mundo sabe a coisa gostosa que é ter filhos, as coisas fofinhas que eles fazem e os momentos bons que a gente tem, isso todo mundo sabe e todo mundo pode passar. Agora as dificuldades também tem. Então a gente tá aqui para também mostrar esse lado, né? Que eu acho que é importante e a pessoa que é madura
vai saber que isso não é motivo de desanimar de querer ter filho ou não, né? Sim, sim. Nem também as coisas boas. Uma coisa que nós temos aprendido é que o clima da casa ele pode mudar de forma drástica em segundos, né? De repente as crianças estão brincando, se divertindo, está todo mundo feliz, né? Mas de um segundo para o outro, aquilo se transforma numa tempestade, num caos total, numa gritaria, numa briga, que a gente pensa, mas de onde veio tudo isso? Como surgiu esse caos todo, sendo que agora há pouquinho todos estavam felizes, né? Ou às vezes o dia já começa daquele jeito também, né? Tem dia, eu falo pro Paulo que às vezes parece que o dia que eu já levanto da cama assim, orando, parece que Deus já tá me preparando pro que tá vindo, sabe? Porque o dia que eu levanto já assim, orando, literalmente mesmo, assim, eu tô levantando da cama já orando e tal, agradecendo a Deus, pedindo a Ele pelo dia. Aí as crianças estão assim, ó, meu Deus, parece que passa um furacão na casa desde as 8 da manhã, sabe? É punk. São altos e baixos mesmo o dia todo, assim, são parece, altos e né? baixos, né? Nunca é uma constante todo dia, né? Ainda mais essas crianças ainda estão o dia inteiro aqui em casa. Daí que a gente experimenta, assim, tudo. Literalmente tudo. Todas as emoções, todas as estações num dia só. Né? Mas, por outro lado, é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. É bênção do Senhor. A gente consegue perceber o quão Deus tem nos sustentado, tem nos assistido, nos tratado. E, ao mesmo tempo, a gente consegue mensurar um pouco daquilo que o próprio Deus passa, né? Porque o sentimento que nós temos diante, de repente, de uma desobediência dos nossos filhos, e no momento qual nós falamos, não faça isso, e no mesmo instante os nossos filhos vão lá e fazem aquilo que nós dizemos para não fazer, a gente se coloca no lugar do próprio Deus, né? Nossa. Deus claramente nos entregou as suas instruções eternas, instruções de salvação, instruções que nos guardam. Nossa. E no mesmo instante nós desconsideramos aquilo, desobedecemos, né? Ultrajamos o santo nome de Deus. E qual que é a reação do Senhor? Né? É de usar da sua misericórdia. Nossa. De derramar o seu amor incondicional sobre a nossa vida. E diante dos conflitos que nós temos com nossos filhos, esse momento de nos comparar com a ação de Deus serve para trabalhar com o nosso coração. Nossa. E nós entendemos que nós também agimos assim com o nosso Deus. Assim como nossas crianças agem com rebeldia para conosco, nós também agimos com rebeldia para com o nosso Deus. Altas vezes, assim, durante o dia, às vezes a Ana fala alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, eu falo assim, não, né, não faz, ou para com isso, não pode fazer, tarará. Ela, mãe, mas por quê que não é pra eu fazer? Eu falei, Ana, porque, né, mamãe sabe o que é melhor pra você. Aí toda vez que eu falo essa frase, tipo, minha cabeça faz tum, assim, parece a Nazaré com os números, assim, sabe? Mas pensando que justamente é o que Deus fala pra gente, né? E que nos mostra, tipo, Ele sabe o que é melhor pra nós, então vai pelo caminho que Ele tá mostrando, né? E daí toda vez também que eu falo assim, eu lembro e falo, nossa... E eu dou uma refletida na vida, assim, em alguns segundos. Mas a gente vê justamente Deus trabalhando mesmo na nossa vida, na maternidade, na paternidade, e muito mais também na questão de nos trazer mais para perto dele, na questão da dependência também, assim, né? De que a gente, no dia a dia, ou quanto mais intenso é o nosso dia, a gente vê o quanto a gente depende dele justamente para essa montanha-russa de emoções que o dia é, e de a gente pensar assim que, só Deus mesmo que nos guarda e que nos sustenta, porque às vezes eu vejo algumas mães falando isso, eu não gosto muito de falar disso, mas parece que a gente vai enlouquecer mesmo assim com essa gangorra de coisas que acontece e você pensa, é um minuto que você para pensar, assim, que você vê e percebe também que é a ação do Espírito Santo mesmo, assim, né? Te fazendo parar
e pensar, nossa, é só Deus, ou tipo, ou, né, falar pra Deus, Deus, me ajuda, pelo amor do Senhor, me ajuda, porque o negócio tá punk, sabe? E a gente vê que a gente vai intensificando, né? Uma vez eu li, uma amiga postou isso, falou assim, eu nunca orei tanto na minha vida depois que eu tive filho. E é bem isso mesmo. É uma coisa diária, assim, bem intensa. Né? Achei que você ia continuar falando, eu fui tossir. Achei que você ia continuar depois de tossir. Era isso. Mas, gente, lembrando que o nosso objetivo aqui não é falar apenas sobre filhos, educação de filhos, não. né? A gente quer ter um leque bem abrangente de vida. assuntos, de vida, né? De relacionamentos, de temperamentos e assim vai. É, né? Que agora realmente é algo recente, né? Faz 6 meses que a nossa terceira filha nasceu. Então a gente queria contextualizar vocês um pouquinho do que a gente está vivendo e falar como está sendo, né? E aí de agora em diante a gente vai aí abrir esse leque de outros assuntos. E contamos com a sua participação, contamos com a sua ajuda para o engajamento também, para a gente recomeçar aí nossa família CCL Podcast. Isso. Né? Ó, no meu pessoal tenho 1.000 e poucas pessoas lá me seguindo. No nosso da família CCL tem 200 e pouco. O pessoal que é da minha rede pode passar para lá e começar a seguir o nosso perfil de lá também. Por quê? Quando a gente for gravar os episódios, ou na semana ali que nós estivermos gravando, agora essa semana a gente vai tentar gravar alguns, pelo menos, a gente muitas vezes pode jogar alguma pergunta lá e as respostas podem nos ajudar aqui no conteúdo. Isso. Então a gente pode responder você, né? Ou pode, assim, com algumas histórias ou causos de vocês, podem acrescentar aqui na nossa conversa também, né? Exatamente. Então, agradecemos a sua paciência, valeu, a sua gente, desculpa aqui, ó, o mood de doença que eu ainda tô. E também as pausas com as crianças, Ai, né? sim, agora dormiu, graças a Deus. E agora também nós dormiremos. Vamos dormir. Tá bom? Deus abençoe você, né? Queremos contar com a sua participação. Eles escrevem o que no comentário? Soneca, né? Soneca, pode ser, soneca. E se você assistiu até o final, escreva soneca, porque as crianças já estão na 5ª soneca já, graças a Deus. Né? Esperamos que continue. Tá bom, gente? Então tá, Deus abençoe gente. vocês e até Beijo, mais. Tchau, até tchau. mais.